Bom, começamos, né? Começamos o ano aí, tudo bem, pessoal? Beleza? Começamos o ano de 2020 aí, né? Resolvi fazer aí essa série de vídeos aí, tá? De filosofia, tá? Para ajudar aí os alunos na aula mesmo, né? Durante a aula a gente ter aí um instrumento para vocês checarem caso não tenham, né, anotado direito na aula, tudo, né? Aquela coisa que a gente sabe, né? Que os alunos ficam fazendo conversa às vezes, tudo. Tudo bem, tá valendo aí, tá bom? Então uma ferramenta aí a mais, resolvi fazer isso aí, esses vídeos, né, para ajudar aí vocês, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho, tá? Aí, a matéria do primeiro ano, tá? Sobre sociologia, certo? Sobre sociologia. Como que a sociologia, ela surgiu, certo? Quais eram os objetivos aí iniciais da sociologia? Então, vamos falar um pouquinho disso aí, tá? Pessoal, a sociologia, né, o próprio nome fala, né, se a gente for olhar a etimologia do nome, tá? Estudo da sociedade, né? A sociologia é uma ciência, né, uma ciência relativamente recente, né, tá? Que surgiu ali final do século XVIII, né, no século XIX ganhou força, né, por conta do método e tal, que vai buscar entender aquela sociedade, né, em transformação, né, ali aquela sociedade industrial que está surgindo, principalmente na França, na Inglaterra, certo? Então, o objetivo da sociologia é justamente estudar essa sociedade aí, tá? Que está surgindo em decorrência das consequências, né, das duas grandes revoluções aí. A gente tem que lembrar a Revolução Francesa, né, e a Revolução Industrial, certo? Foram duas grandes revoluções aí que marcaram a humanidade, tá? Revolução Francesa por conta da postura política, né, que a Revolução traz, né, as ideias da Revolução Francesa, né, o lema máximo lá da Revolução: igualdade, liberdade, né, fraternidade, tá? A mudança no pensamento, a razão surgindo ali como um dos principais norteadores das sociedades, né? Então a razão aparece ali como a principal norteadora. E a Revolução Industrial também, né? Que vai ser um fenômeno extremamente importante, né? Porque vai começar a produzir aí produtos, né? Mercadorias que vão passar a ser vendidos aí nesse mercado, certo? E enfim, em consequência desses dois fenômenos, tá? Agora falando um pouquinho da Revolução Industrial, né? Vai surgir aí os operários, né? Os proletários, certo? Então os proletários vão surgir nesse contexto, certo? E vão passar a fazer parte ali daquela sociedade, certo? Principalmente da sociedade inglesa, francesa, belga, né? Que foram aí os países que passaram inicialmente por esse processo aí conhecido como Primeira Revolução Industrial, século XVIII aí e XIX, tudo bem, vida, né? Segunda metade do século XVIII vai acompanhar aí século XIX, e no final do século XIX tem a Segunda Revolução Industrial, tá? Bom, então para explicar essa sociedade propriamente capitalista, né? Vamos falar assim, o capitalismo ganha força, o capitalismo que vinha se desenvolvendo lá do final da Idade Média, né, da Baixa Idade Média, com os burgos, com as feiras, né, ele vai ganhar uma força a mais por conta da Revolução Industrial, a produção de bens, tá? E, como estava falando, surge uma nova classe, né, um grupo de pessoas que é justamente o proletariado. Quem que é o proletariado? O proletariado é aquele camponês, certo? Que num determinado momento, por conta de um processo aí que eu posso fazer um vídeo depois, né, chamado de enclosure, né, o cercamento das terras que acontece na Inglaterra, esse camponês ele vai sair desse campo, desse feudo, né, de partes ali do feudo, e vai ganhar cidades, certo? Então a Revolução Industrial ela foi propiciada, né, isso foi um fator, né, que acabou contribuindo para o processo, certo? Por quê? Porque esse trabalhador, certo, que antes era do campo e agora está se avolumando nas cidades, ele vai servir justamente de força de trabalho, né, para as grandes fábricas aí que vão começar a surgir nesse contexto aí, tá? Bom, então justamente, né, para explicar isso aí que vão surgir algumas interpretações, né, a respeito dessas sociedades, tá? Então, na França, Durkheim na França, vai ser um dos grandes aí nomes, né, um dos principais nomes da sociologia nesse início, o Marx, tá?
o Karl Marx, alemão, né, Alemanha, e o Max Weber, também alemão, são os principais nomes, aí, os três, né, os três clássicos aí da sociologia que vão dar aí escrever, né, e ponderar o discurso, né, e vão nortear o discurso naquele momento ali da segunda metade do século XIX, propriamente dito, né, a segunda metade ali mais para a segunda metade ali do século XIX que a gente vai ter ali as grandes teorias ali explicativas ali da sociedade, tá? Bom, cabe falar que a sociologia, né, ela é uma ciência, ela busca, ela vai sendo delimitada como uma ciência, como eu estava dizendo, a partir do século XVIII. Tá? Então cabe, por exemplo, lembrar do Montesquieu. Tá? Montesquieu foi um pensador do iluminismo, né? E ele vai trazer uma ideia bastante interessante, né, para a gente entender esse contexto da sociologia, né, do surgimento e da onde a sociologia ela surge propriamente. Por quê? Porque num livro famoso que ele escreveu, chamado O Espírito das Leis, tá, que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, tá? Uma das ideias dele é a seguinte, tá? Que a cultura, que uma lei, certo? Uma lei criada, ela só vai servir se a lei estiver condizente com a cultura de um determinado povo, certo? Então, uma lei só pega, né, se aquela lei está condizente, se aquela lei é apropriada àquele povo, né? Olha só a referência que a gente consegue fazer aqui com o Brasil, por exemplo. Só um parênteses aí, né? Por exemplo, o Brasil. Por que no Brasil tem tanta lei e essas leis que surgem muitas vezes não pegam, né? Por que será isso, né? Então, uma reflexão possível da gente fazer, certo? Bom, Montesquieu. Interessante falar também uma outra coisa, tá? A sociologia, né, nesse contexto, ela estava se desenvolvendo, não era uma ciência nova, não era uma ciência, né, que tinha muito arcabouço. Então o que começou a acontecer? A sociologia ela começa a pegar bases de outras ciências para formar o seu arcabouço, tá? E as ciências que mais estavam desenvolvidas na época eram as ciências biológicas, tá? Biologia, e algumas coisas da física, da química, tá? Então o que vai acontecer? Inicialmente, a sociologia ela vai pegar então algumas ideias da física, algumas ideias da biologia, para poder interpretar então aquela sociedade do século XIX, tá? Então é justamente isso que vai acontecer, certo? Então a sociologia, se a gente for buscar, né, fazer ali um paralelo com a literatura, por exemplo, ela tá ali, ela é paralela, né, ela é contemporânea à literatura naturalista, tá? Então, por exemplo, o Germinal, que é uma das grandes obras aí do século XIX, 1885, se eu não me engano, do Zola, do Émile Zola, tá? O Germinal foi uma das grandes obras literárias daquele contexto, né, do final do século XIX. Né? Por quê? Porque mostrava ali a realidade dos trabalhadores nas minas de carvão, certo? A miséria, a desumanização, certo? O instinto humano, né, sendo colocado ali no contexto, na ordem do dia, né? Uma obra muito parecida, muito similar com o Curtiço, do Aloysio Azevedo, um autor brasileiro. Tá, então a sociologia ela é contemporânea, né? O que há de comum entre essas duas obras e a sociologia? Tá, essas duas obras elas buscavam interpretar o ser humano, certo, como consequência do meio em que vivem, certo? Então, até que ponto, né, o ser humano, na verdade, ele era resultado do meio. A sociologia diverge um pouco, porque a sociologia ela vai propor uma explicação, vai tentar uma explicação. Mas se a gente aproximar a sociologia, por exemplo, do Comte, né, o Comte vai dizer que as sociedades evoluem, né, até um estágio mais desenvolvido, que é o estágio positivo industrial. Certo? Então dá sim para a gente comparar a sociologia, né, o surgimento da sociologia ainda no início, né, com essas obras naturalistas que queriam entender justamente ali a postura das pessoas mediante ali, de certa forma. A sociologia obviamente não é algo determinista, ela se pressupõe uma ciência como é a literatura daquele período, a literatura determinista, a literatura naturalista daquele momento. No entanto, elas se aproximam assim na forma de entender e visualizar os seres humanos ali, tudo bem? Pessoal, é isso aí, uma primeira aula sobre o processo, né? A próxima aula eu vou falar um pouquinho do Augusto Comte, né? Como que o Augusto Comte ele também vai ser importante nesse processo aí fundacional
da sociologia, quais foram as contribuições que o Comte ele trouxe para o entendimento da sociologia, tá? Pessoal, grande abraço, fiquem bem aí, nos vemos aí nas próximas, tá? Comentem aí o vídeo, beleza? Façam perguntas, deixa o like aí pra gente desenvolver o canal, beleza? E a gente se vê aí nas próximas aulinhas aí. Falou? Tchau, pessoal, grande abraço!